Olá, acadêmicos de letras, português, tudo bem? Aqui o vídeo de hoje, feito por mim, professora Elaine, é um vídeo com o intuito de informá-los sobre agora a etapa 3 do estágio obrigatório 3, tá? Então, como vocês já devem ter percebido, né, estamos agora passando as informações relativas à etapa 3, que é a etapa onde vocês deverão desenvolver o paper de estágio. Informo que este vídeo aqui é específico para os acadêmicos que estão fazendo o estágio seguindo o plano da pandemia, tá? Então, vamos aqui passar as informações de uma forma resumida, explicando aí, visando auxiliá-los a desenvolver, a preparar aí a etapa 3, que é a etapa em que vocês farão o paper de estágio e também o produto virtual. Então, aqui eu já apresento o modelo do paper de estágio, né? Vou compartilhar novamente lá no grupo da turma esse modelo, mas ele também está disponível lá na trilha de aprendizagem, já foi compartilhado também no grupo da turma, mas também farei ali o compartilhamento novamente. Então, vocês sigam aqui essas partes, né? Então, primeiro o resumo, depois a introdução, na sequência vocês precisam colocar a fundamentação teórica. Aqui eu destaco que na fundamentação teórica do paper de estágio, vocês podem aproveitar a fundamentação teórica que foi feita lá no projeto de estágio, ou seja, lá na etapa 1, podem utilizá-la, colocar aqui, mas aí é importante que vocês complementem a fundamentação teórica. Então, aqui no paper de estágio, vocês vão trazer mais informações, vão apresentar mais argumentações sobre o assunto que vocês já explanaram lá no projeto de estágio, tá? Fez aqui, então, suas considerações da fundamentação teórica, que eu aqui reforço que é necessário vocês utilizarem outros materiais de apoio, artigos, livros, tá? Para trazer aqui as suas argumentações com consistência, tá? E aí, para isso, vocês vão utilizar as citações e detalhe, pessoal, sigam lá as normas, tá? Que são estabelecidas pela BNT, como fazer citação direta longa, como fazer citação direta curta, como fazer citação indireta. Também já compartilhei um material informativo com essas regrinhas, tá? Lá no grupo da turma, então se atentem aí e façam sim as referências das fontes que vocês utilizaram, tá? Não escrevam simplesmente aquilo que vocês acham, utilizem-se, apoiem-se em materiais, em pesquisas que já existem sobre o assunto que você está tratando para dar credibilidade, consistência para ali os seus argumentos, tá? Então, coloquem as informações e façam menção ali das fontes que vocês recorreram para trazer aí essas informações, tá? Fez, então, as considerações da fundamentação teórica, vocês já passam para a vivência do estágio. Então, aqui na vivência do estágio, é você relatar, é você aí explicar, né, descrever tudo que foi ali presenciado, tudo que foi feito ao longo do seu estágio, tá? Então, é realmente aqui um relato das informações, das atividades que foram feitas, tá? Como que foi essa sua experiência aí do estágio. Na sequência, são as impressões, então as considerações finais, você vai opinar, trazer ali a sua opinião de como foi essa experiência do estágio, né? Quais os desafios, né, que você enfrentou, o que que você pôde tirar ali de interessante dessa experiência, tá? O que que vai te ajudar aí na sua atuação profissional como professora ou professor, tá? Então, aqui é realmente as suas impressões sobre todo essas atividades que foram aí feitas ao longo do estágio. Lembrando, pessoal, mais uma vez, que o paper de estágio, então, é a atividade em que vocês farão aí a conclusão de tudo que vocês desempenharam ao longo do estágio, tá? Aqui vocês coloquem depois as referências que foram utilizadas, tá? Lembre-se de apagar, tá? Esse modelo aqui de referência, somente exemplo, tá? E coloque, seguindo as normas da BNT, coloque em ordem alfabética, tá? Essas referências aqui para ficarem adequadas. E por fim, vocês colocarão ali os dois anexos, tá? Primeiro você coloca como anexo o produto virtual que você elaborou, tá? Então, vocês se lembram que aqui vocês têm que fazer o paper de estágio, também o produto virtual. Vamos relembrar, quem escolheu fazer lá o projeto de extensão, a avaliação da aprendizagem remota, tem que fazer aqui nesse momento
uma videoaula como produto virtual, tá? Lembrando que tem que ser uma videoaula focada para professores de língua portuguesa. Nessa videoaula você vai explicar, vai dar dicas aos professores como eles podem avaliar os seus alunos remotamente. E para isso você vai criar um formulário no Google Forms, tá? E apresentar durante a sua videoaula esse formulário. Ali naquele formulário você pode pegar algum conteúdo que você trabalhou lá nos seus planos de aula e aí desenvolver o formulário e falar: olha, professores, temos aqui um exemplo que vocês podem utilizar ali para avaliar o conteúdo tal, né, com os seus alunos. Então você apresenta, fala como que eles podem fazer aí a criação desse formulário e apresentem ali esse formulário ali estruturado de uma forma adequada com o conteúdo ali que vocês escolheram, tá? O pessoal que escolheu lá o projeto de extensão, planejamento de aula para plataformas de educação online, aí terá então também como produto virtual uma videoaula e é uma videoaula também direcionada para professores de língua portuguesa. A diferença daqui é que essa videoaula, ela vai ser de você explicando, dando dicas para os professores de língua portuguesa, como eles podem aí desenvolver atividades diversas com os seus alunos por meio aí de recursos tecnológicos, né? Então, utilizando plataforma tal, o aplicativo tal. Então, você pode trazer um exemplo, apresentar, explicar, apresentar uma atividade, falar: olhem, professores, aqui nós temos um exemplo de uma atividade que pode ser elaborada durante as suas aulas virtuais. Aqui nós utilizamos a plataforma tal. Então, nós temos aqui nessa atividade em que os alunos irão opinar sobre o assunto do texto. Então, enfim, você trabalha também ali um determinado conteúdo, aliando ao uso aí de recursos tecnológicos. E quem escolheu lá o projeto de extensão Práticas Virtuais de Contação de Histórias, tem que fazer como produtos virtuais um e-book e também a gravação de 4 podcasts, tá? Importante, os 4 podcasts, então, são histórias mesmo que você vai contar. Então, você escolhe ali 4 histórias que você quer contar e aí você vai fazer a narração dessas histórias, tá? Então, primeiro, antes de você narrar a história, você se apresenta, fala: olá, eu sou o acadêmico, aí fala o seu nome, né, do curso de letras português e a história que eu vou contar, e aí fala o nome da história. Então, faça primeiro essa introdução e depois sim faça a contação de história. São 4 podcasts, tá, gente? Ou seja, 4 histórias que precisam ser contadas. E também, como eu falei, precisa montar o e-book. O que vai trazer nesse e-book? Nesse e-book você vai falar sobre as práticas de contação de história, a importância de se contar histórias, tá? Como pode ser aí essa contação de história em meio, né, aí utilizando os recursos tecnológicos, tá? Então, é falar um pouco sobre essa temática, certo? Então, fez aí a produção ali dos seus produtos virtuais, você vai precisar anexá-los aqui, tá? No anexo 1. Então, vocês vejam que aqui a gente tem um exemplo, né, da trilha pedagógica, mas aí, por exemplo, quem vai fazer a videoaula? Então, vai anexar aqui os slides da videoaula. Como vai anexá-los? Vai salvá-los aí em formato de imagem e depois anexar aqui nesse anexo, tá? Fez então a inclusão do produto virtual aqui, tá? Com formato de imagem, você vai também colocar no seu anexo 2 o seu termo de autorização para divulgação do produto virtual, tá? Então, esse termo precisa estar todo preenchido e assinado pelo acadêmico, tá? Se não estiver esse termo aqui preenchido e assinado, eu não posso nem corrigir o seu produto virtual, certo? Lembrando mais uma vez que essa etapa 3 é totalmente individual, então o pessoal que fez a etapa 1, a etapa 2 em dupla, agora na etapa 3 precisa fazer tudo isso de maneira individual. E também destacando, tá, gente, que o produto virtual, além dele vir aqui no anexo do paper de estágio, como vocês podem ver aqui no exemplo, né, aqui ele foi salvo em formato de imagem, ele também precisa ser anexado de forma individual lá na produção acadêmica, tá? Então, quando vocês forem postar os materiais da etapa 3, o que vocês vão ter que postar? Vocês vão ter que postar o paper de estágio com esses 2 anexos aqui que eu acabei de apresentar, que é o produto virtual
e o termo de autorização, né, para divulgação do produto virtual, e também postar um outro arquivo somente com o produto virtual. E esse arquivo só do produto virtual, ele tem que ser postado em formato PPT ou PPTX, que é o formato dos slides, tá? Então, não se esqueçam, atente-se a isso, tá? Façam, então, a postagem aí desses dois arquivos agora na etapa 3, tá? Concluir a etapa 3, vocês já seguem lá para a etapa 4, que é a etapa da socialização, tá? A etapa da socialização, novamente, vocês terão que fazer slides ali, uma apresentação de slides falando sobre o estágio de vocês. Vou compartilhar também no grupo da turma, tá? Essa apresentação de slides, para que vocês, então, façam as considerações. E aí, quem for participar do encontro virtual, explicando ali esses slides, não vai precisar gravar um vídeo. Agora, quem não for participar do encontro virtual, da socialização, tá? Vai ter que, então, fazer a gravação de um vídeo e colocar o link nessa apresentação de slides também, que deve ser postada lá em produção acadêmica, tá bom? Então, não confundam, tá? A videoaula do produto virtual aqui, da etapa 3, é uma coisa, tá? O pessoal que vai fazer videoaula. E o pessoal, né, depois lá na etapa 4, nós temos a socialização, que é outra, então, atividade que também precisa ser realizada por todos. Tudo bem, pessoal? Então é isso, mais informações eu vou postando ali no grupo da turma, por gentileza, acompanhem.